Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Paula Jardim, sou chefe confeiteira da Confeitaria Paduana. Hoje eu vou ensinar para vocês tartelete de leite condensado. Vem comigo! Nós vamos fazer a tartelete de leite condensado que vira uma tartelete de doce de leite. Nós iremos fazer uma massa sablé, que significa areia, ou seja, é uma massa arenosa. E ela é muito saborosa, vocês precisam fazer. Vamos preparar o mise en place. O que significa o mise en place? É colocar em ordem. Antes de qualquer receita, precisa preparar o mise en place. É preparar toda a receita, é medir, tirar da geladeira o que precisa colocar em temperatura ambiente. É preparar tudo para poder fazer a receita. Então vamos lá. O que nós vamos precisar para fazer essa receita de tartelete de leite condensado? Nós vamos precisar 125 gramas de açúcar refinado, 125 gramas de margarina, nós vamos precisar de um ovo inteiro e de 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Primeira coisa, num bowl, nós vamos colocar o açúcar, e a margarina, que ela precisa estar gelada. E nós vamos mexer com a ponta dos dedos. Nós vamos mexer com a ponta dos dedos. Vamos misturando o açúcar com a margarina. Feito isso, nós vamos já acrescentar a farinha de trigo, coloca tudo de uma vez, e o ovo. E vamos continuar mexendo. Ponta dos dedos. Ponta dos dedos. Eu tô usando luva, gente, mas vocês não precisam usar. Se quiserem, né, pode usar. Essa massa é uma massa sablé. Sablé significa areia, que ela é arenosa. Ela fica crocante. Eu vou ensinar todo o passo a passo, todo o pulo do gato. Essa daqui é a próxima etapa, né? O que nós fizemos? Preparamos o mise en place, que é colocar toda a receita em ordem, né? Estamos fazendo aqui, o que a gente colocou? O açúcar com a margarina, mexemos, depois colocamos a farinha e o ovo. A gente não pode ficar mexendo muito, né? Porque é uma massa sablé. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai misturar para ficar ficar parecendo uma massa mesmo, né? Essa é a primeira etapa da tartelete. Lembrando que não pode ficar mexendo muito essa massa. É só para ela misturar mesmo, os ingredientes ficarem bem misturados. Daqui, a manteiga, não sei se dá para perceber, mas a manteiga, a margarina no caso, que eu estou usando margarina aqui, pode usar manteiga também. Mas, né, pode ser a margarina. Eu vou colocar na descrição qual margarina que eu uso aqui na minha cidade. E qual açúcar que eu uso, vou colocar a farinha que eu uso. Mas aí na cidade de vocês, né, fica a critério de vocês. Essa é a massa. Dá vontade de ficar mexendo toda a vida, mas não é bom que fique mexendo. Ó, ela fica assim. Pronto. O que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Misturou. Fizemos a primeira etapa. Ficou uma bolinha, tá tudo misturadinho. O que a gente vai fazer? Colocar num saco plástico, ou eu poderia colocar aqui dentro e cobrir com plástico filme e colocar na geladeira por 30 minutos. Ou usar o saco plástico, esses saquinhos. Ou usar o saco plástico, fechar direitinho e levar para a geladeira. Deixar 30 minutos na geladeira. Para quê? Para a margarina endurecer.
A margarina vai ficar dura, a massa, como a gente mexeu muito ela agora, a gente não pode colocar direto na forma. A gente tem que levar para a geladeira para a massa pegar a consistência novamente, a manteiga, a margarina ficar mais durinha e a gente vai para o próximo passo. Ok? Essa daqui é a massa, ela já foi para a geladeira, ficou descansando 30 minutinhos. Agora é hora de forrar as forminhas. Eu tenho essas forminhas aqui. Essa daqui é uma forminha de pão de mel, de fundo falso. Eu vou usar essas, mas eu quero mostrar pra vocês, ó, essa daqui, todas são de fundo falso. Essas, que tem que ser de fundo falso pra facilitar, essa daqui que é maior, de 7,5 cm, tem que ser de fundo falso pra facilitar na hora de desenformar. Não precisa passar manteiga, não precisa untar, porque ela já é amanteigada, já tem manteiga nela, já tem margarina, e não vai grudar. Então vamos forrar as forminhas. Eu faço assim. Pego uma quantidade e começo apertando do fundo para as laterais. Não pode ser muito grossa, mas também não pode ser muito fina. Aí isso daí vocês têm que prestar atenção. Aqui, ó, eu posso usar. Essa aqui é uma faca, a parte da frente, a parte das costas. Aqui que eu vou usar a parte das costas dela, para poder cortar o excesso. Ó, tá forradinha. Se quisesse, poderia passar a mão assim também. Pode tirar com a mão, tirar o excesso com a mão, ou tirar o excesso com o fundo da faca. Uma. Vamos forrar outra. Ó. Começa apertando do fundo para as laterais. Não tem erro. E essa massa é muito gostosa. Essa receitinha aqui pode ser feita... Depois eu vou mostrar o leite condensado. Pode ter sabor... Essa daqui é a base neutra, né? Mas pode ser base de chocolate, base de morango. Pode colocar raspinhas de limão siciliano, do limão Haiti. Isso vai dar sabor, né? E vai agregar mais valor à nossa tartelete. Deixa eu tirar aqui com a mão o excesso. Aí tem que ajeitar para ela ficar certinha. Então, a primeira etapa, nós fizemos a massa, levamos para a geladeira 30 minutos, tiramos da geladeira. Agora a gente tá forrando as forminhas. Depois de forrar as forminhas, tem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Ela vai voltar para a geladeira mais uma vez. Vamos forrar. A gente vai forrar as forminhas. O que a gente vai fazer com essa base de tartelete neutra? Antes de ir para a geladeira e antes de colocar o recheio de leite condensado, a gente tem que furar, dar uns furinhos com garfo em toda a lateral e no fundo dessa massa. Para quê? Para ela não inchar. Senão ela vai inchar. Eu vou fazer de duas formas para vocês verem. Eu vou fazer essa daqui, que é de leite condensado, que vai virar doce de leite. E vou fazer sem o recheio. Pra quê? Porque você pode fazer essa base e depois você fazer o recheio. O recheio da sua preferência e colocar o recheio depois. E essa base ela é crocante, ela é muito gostosa. Dá pra comer um biscoito, né, gente? É como se fosse um biscoito. Eu vou continuar aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa. Foi. Bom, gente, eu já terminei de forrar as forminhas. Agora, o próximo passo é pegar um garfo e furar. O que a gente vai fazer? A gente vai furar o fundo e a lateral das tarteletes. A gente vai furar o fundo para quê?
para essa massa não inchar. Quando ela for pro forno, ela não inchar, não ficar dando bolhas. Para isso a gente vai furar. Se preferir, pode furar também depois, porque essa massa aqui vai pra geladeira. Ela vai ficar na geladeira por 10 minutos. Pra quê? Pra ela endurecer um pouquinho essa margarina. Porque essa margarina, do jeito que tá aqui, se a gente levar pro forno, ela vai ficar uma massa borrachuda. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma massa crocante. Então, daqui, depois de furar, ela vai pra geladeira, vai ficar 10 minutos. Esses 10 minutos que ela ficar lá pra poder ela endurecer um pouquinho essa manteiga e ficar mais consistente essa massa, a gente vai ligar o forno, vai pré-aquecer o forno, 150 graus por 10 minutos. Desculpa, gente. Por 10 minutos. E eu esqueci de falar antes, esse aqui é o leite condensado. Depois que a gente leite condensado, aqui tem uma caixinha, uma latinha de leite condensado de qualidade, tá, gente? O que a gente vai fazer? Depois que furou, a gente vai colocar o leite condensado. Não tem quantidade certa, isso daí vocês vão ter que ver. Ó, coloquei. Por que eu coloquei lá? Tartelete de leite condensado que vira doce de leite. O que vai acontecer com esse leite condensado? Depois que ele for pro forno, ele vai virar o quê? Um doce de leite. Aí vocês fica a critério de vocês. Vocês colocam tartelete de doce de leite, tartelete de leite condensado, fica a critério de vocês. Essa tartelete aqui é muito saborosa. Tem um outro jeito de fazer também, que é fazer separado, né? Mas aí vai dar mais trabalho. Tipo, fazer a massa e você fazer o doce de leite na panela de pressão. E colocar só depois o doce de leite aqui, que vai ser um doce de leite, fazer um doce de leite condensado na panela de pressão. E colocar ele aqui depois que a massa estiver pronta e o doce estiver pronto. Aqui já facilita, né? Você faz a massa, coloca o leite condensado, ele já sai pronto, assadinho, tudo pronto. Então é isso daqui. Daqui ela vai pro forno não. Daqui ela vai pra geladeira, ela vai ficar 10 minutinhos e eu vou ligar o forno pra pré-aquecer. Até daqui a pouco. As tarteletes ficaram prontas, elas ficaram assim. Essa daqui foi a base que eu fiz sem recheio. Ó, é super simples para poder estar desenformando. Aí aqui coloca o recheio. A tartelete de leite condensado, que a gente fez a massa e colocou o recheio, ficaram assim. Essas eu tenho que desenformar ainda. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Ficaram 25 minutinhos no forno. Se quiser que ela fique mais douradinha e o recheio fique mais moreninho, deixa mais de 25 minutos. É uma delícia, gente. A tartelete de leite condensado, que vira doce de leite. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha e até o próximo vídeo.